Olá galera, estamos de volta aqui no canal Sony Sport com mais um vídeo. Vamos trazer algumas notícias de alguns clubes, né? E algumas curiosidades também, respondendo aí algumas perguntas de pessoas que mandaram aqui no meu WhatsApp, no Message e nos comentários de alguns vídeos, ok? Pessoas perguntando onde anda Zico, mas antes de começar a responder algumas perguntas, eu vou pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva aqui do seu lado direito, né, nesse ladinho aqui, que para você é a direita do seu celular ou do seu aparelho, vai ter umas letrinhas vermelhas onde está escrito inscreva-se. E aí você clica nela uma única vez e ficará inscrito no canal, não paga nada, tudo gratuitamente. Aqui desse outro lado tem o joinha, né, o desenho de um joinha, você clica nele a cada vídeo que você assistir, e aí você vai estar indicando o vídeo para que outras pessoas também possam estar assistindo. O joinha é basicamente isso, para que o YouTube entenda que você gostou ou não gostou. Também tem o joinha, o contrário, o dislike. Se não gostou também pode dar o dislike. Fiquem à vontade, aqui você é livre, porém não deixe de se inscrever e deixar o seu like quando puder. Valeu? Zico, começando aí, a galera quer saber onde está o Zico. Poxa vida, cadê o Zico? Nunca mais. Ele deveria ser treinador do Flamengo, dirigente do Flamengo. Galera da nação, né? Aí é para a torcida do Flamengo. O Zico não se interessa em nenhum momento, porque o que acontece com o Zico? Ele tem um prestígio muito grande no Japão, lá no Kashima Antlers, onde ele jogou e encerrou sua carreira, né? Para os japoneses, o Zico é um deus do futebol, né? O Zico lá, ele é Zico. Pelé é o maior da história para todos, mas para o japonês não existe outro, é o Zico. Então, assim, ele é dirigente do Kashima ainda, né? Dirigente executivo do Kashima Antlers, e vive no Japão. De vez em quando ele aparece aqui no Brasil, mas na maioria das vezes ele está no Japão. Então, para as pessoas que me perguntaram onde anda o Zico, aí a resposta: Zico é dirigente do Kashima Antlers lá no Japão. Ele e mais alguns outros brasileiros que jogaram, atuaram, ficaram com ele lá durante o tempo que ele ficou no Japão, né? Inclusive o irmão Edu, o irmão dele, né, o Edu, que é um exemplo para ele, também acho que ainda trabalha com ele. A última vez ele estava lá com ele. Bom, me perguntaram, poxa vida, Maradona, Zico, quem é o maior? Cara, eu tive o prazer... a pergunta, né, sobre o Zico foi João Paulo de Melo, né, do Pará, e sobre o Maradona, aqui o Carlos Henrique de Souza, do Maranhão, pergunta que se o Maradona foi mais jogador que o Zico. Só um pouquinho, essa lâmpada aqui que está meio escuro, não sei o que acontece, vamos ver se é isso mesmo. Não mexe, é melhor não mexer, né? Vamos embora. Então, galera, o Maradona, na minha opinião, o Maradona não foi maior que o Zico, poderia ter sido. O Maradona teve muito tempo da sua vida, ele teve pagando pena, né? Ele foi penalizado por 2 vezes por uso de entorpecente, e aí foi pego no antidoping. Na Itália, na verdade, ele não foi pego no antidoping, ele foi preso em casa, né? Denúncia, não sei o que aconteceu, e aí ele teve uma punição, foi preso em casa, usando drogas, enfim, ele cumpriu aí uma pena sem jogar futebol há algum tempo, não sei se 1 ano ou 2, e quando voltou a jogar, voltou a jogar muito bem, e mais uma vez foi pego no doping na Copa, né? Onde ele saiu de mão dadas com a enfermeira, e aí perdeu muito tempo de carreira, né? De trabalho, mas por conta dos problemas que ele mesmo criou para ele. Contusão, não, Maradona sempre foi uma baita de um atleta, um cara espetacular. Na minha opinião, ele é gênio, né? E Zico é craque, e Pelé é rei. Então, assim, você não pode comparar essas 3 pessoas. Para mim, o Zico jogou mais, porque ele aproveitou mais a carreira. Agora, se o Maradona tivesse sido um jogador exemplar, né, um atleta exemplar, se não tivesse tido esses seus problemas com álcool e drogas, ele teria encostado em Pelé. Ficava ali. Porque, na verdade, para o argentino e Maradona e algumas outras pessoas, Zico e Maradona são craques, né, são jogadores, mas a disputa entre o melhor, o Maradona nunca citou o Zico, sempre citou o Pelé. O argentino diz que Maradona foi melhor que Pelé, eles nem citam o Zico. Então, assim,
passa despercebido aí, né, essa comparação Maradona e Zico. Mas Zico e Maradona foram amigos, sempre um convidava o outro para suas festas. O Zico dava a camisa 10 para o Maradona quando ele vinha jogar aqui no Brasil. Enfim, sempre houve um respeito muito grande entre os três, né? Mas a polêmica aí foi entre Pelé e Maradona. O Maradona sequer não se tem nem o Zico. E o Zico também nunca fez questão de ser o melhor do mundo, ou melhor que Maradona ou que alguma outra pessoa. Ele simplesmente foi um craque que foi, um exemplo que foi jogando no Flamengo e quando saiu para a Itália também. Teve até um problema lá com o fisco, né, na época com o Zico, por conta de impostos, essas coisas, mas saiu-se muito bem. E hoje é um exemplo aí, um exemplo a ser seguido como jogador, diretor e pessoa também. Mais outra pergunta? Não. Aqui nós vamos direto para a pauta, né? Vamos direto para a pauta, que é o Atlético Mineiro e Flamengo amanhã. Por que sempre vem a ordem, né, do mandante? E para a CBF, o mandante é o Atlético. O mandante é o Atlético no primeiro e no segundo tempo. É capaz que o Atlético saia jogando nos dois tempos. Aí eu, poxa, mas como pode isso, né? Não pode, é só brincadeira mesmo. Mas o Atlético foi o campeão do Brasil, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Esse é um jogo promocional, na minha opinião, e de muitas pessoas também. É um jogo promocional onde a CBF precisa promover a própria CBF e vender, né? Vender esse jogo aí para o Brasil e para outros países. Na verdade, esse jogo precisa acontecer para arrecadar, para pagar o próprio... Esse jogo eu acredito que paga o prêmio da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro com arrecadação e venda. Então, só para você ter uma ideia de quanto vale esse jogo. E aí vem uma questão. Quem perder esse jogo, será que vai ser compreendido, né? Quem ganhar vai só ganhar o jogo mesmo, mas e quem perder? Será que vai ser compreendido? As torcidas vão entender? Eu vou já engatando aqui, já emendando o assunto do Flamengo com o assunto da torcida do Flamengo como jogador. Você, que é flamenguista, assim como eu, porém, eu sou muito parcial. E outra coisa, você só é bom enquanto está doando, né? Na hora que você precisa de compreensão, aí se afastam todos de vocês. Em todo o segmento, no futebol não é diferente. Eu vi uma babaquice de um torcedor xingando o Andrés Pereira no estádio aí, no jogo de futebol, xingando ele, entrega jogo e muita coisa lá que... Eu acho que assim, esse tipo de pessoas deveriam não ser acolhido pela torcida. Eu acho que assim, a torcida do Flamengo, a diretoria, sei lá, deveria ter uma regra, uma punição para esse tipo de torcedor. Não é a torcida do Flamengo que está xingando o Andrés Pereira. A torcida do Flamengo está magoada com o Andrés Pereira. É fato. Simplesmente por causa daquela falha. Agora eu te pergunto, teria como ter sido evitado. O Davi Luiz teve a bola todo o tempo. O Flamengo estava lá em cima esperando o quê? Uma bola lá na área mesmo. E a bola teve tudo para chegar lá. E por que não chegou? A bola caiu no pé do jogador André? Sim, para o lado de fora do corpo. Eu jogo futebol há 50 anos. Se a bola está para o lado de fora do corpo, onde que está a sua perna de apoio? Já que você é destro, ela está para o lado de dentro do campo. Meu amigo, ele só tinha duas pernas. Não dava mais para girar. Quando ele girou, a bola sobrou um pouquinho. Se a bola veio para o outro lado, ele tem campo para jogar. Mas enfim, foi uma falha, realmente foi uma falha, e que o flamenguista ainda não perdoou. Mas a gente tem que entender uma coisa: todo ser humano é falho, né? Todo ser humano é falho. E muitas vezes as outras pessoas nos colocam numa situação de falha. Na minha opinião, foi o que aconteceu com o André. Eu estou aqui com o Andrés Pereira. Mas o que eu quero dizer é que aquele torcedor não tinha nada que estar fazendo aquilo. Eu acho que a torcida tem que procurar uma forma de incentivar. O Flamengo ganhou, não perdeu o jogo, né? O Andrés Pereira, por conta daquilo, estava de cabeça quente, apanhou o jogo inteiro do jogador e na hora que ele revidou, tomou cartão. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado para não atrapalhar, né, com as nossas cobranças, muitas das vezes. Vamos seguir aqui um pouquinho, deixar um pouquinho esse torcedor de lado. Notícias do Corinthians, né? Chegou aqui no UOL, acabei de ler aqui no Terra, no portal Terra, que o Luiz Castro está acertando com o Corinthians. O Luiz Castro está acertando aí para ser o novo treinador do Corinthians. O empecilho é uma pequena multa de
1,2 bilhão, né, euro. 1,2 bilhão. É só um pouquinho só. A multa que vai aí passar de... Passa não, ela chega a 7 milhões, né, de reais. É uma multa bem considerável. Mas como no ranking dos ricos o Corinthians está ali, deve ter dinheiro, né? Tem um patrocinador, parece que tem um investidor que está seguindo aí as trilhas do Atlético, Palmeiras e Botafogo, que agora é um time empresa também. Enfim, aí, deixa eu ver... Exatamente, ele tenta sair do clube dele, que está lá do Catar, amigavelmente, né? Tenta negociar para sair amigavelmente, mas ainda tem essa multa aí, né, de 1,2 milhão, que dá 7 milhões de reais, e aí precisa acertar isso aí. Acredito eu que o pessoal lá do Catar não vai deixar vir de graça, não. Acredito que alguma coisa vai ser acertada aí, diminuir a multa, enfim. O interessante é que o Luiz Castro quer realmente treinar o Corinthians. Essa é a novidade, a notícia do Corinthians. Gabriel Menino. Gabriel Menino, esses dias aí, poxa vida, é um menino, o nome já diz tudo e ele realmente ainda é um menino. Tem sonhos, tem vontades, tem desejos, e o sonho dele era disputar mesmo o Mundial, cara. Queria ter sido inscrito lá no Mundial. Quem sabe não tivesse feito história no Mundial. Por quê? Jogar ao lado de quem? Você vê aí o time do Chelsea, né? Thiago Silva, o rapaz lá que fez o gol, que agora eu não me recordo o nome. Enfim, e outras estrelas, né, do outro lado lá, que é o sonho de muitos garotos conhecer, joga ali, né, no videogame, e jogar contra o cara, e de repente fazer um lance em cima do cara. Teria sido algo bem interessante para ele, mas infelizmente ele não foi convocado, e aí postou na sua rede social algumas coisas lá, curtiu uma página do Chelsea, aí a imprensa brasileira tentou tumultuar, essa aqui é a verdade, a imprensa brasileira tentou tumultuar com perguntas, não pode, isso não pode, pode sim, você pode curtir quem você quiser, meu amigo, rede social é rede social, não foi dito nada, apenas uma curtição de página, e aí ele veio, o Palmeiras inteligentemente puniu o Gabriel Menino, renovando seu contrato por mais um tempinho aí, né, valorizando o passe do jogador, que isso é bom para o Palmeiras e bom também para o jogador. Mais uma prova de inteligência da diretoria do Palmeiras, partindo de Dona Leila. A cada dia que passa eu admiro mais essa mulher, uma gestora para ser seguida como exemplo aí por muitos, viu? Dona Leila, parabéns, que atitude da diretoria do Palmeiras, passou por cima de tudo. Foi um time do Chelsea. Se eu tivesse curtido a página do Corinthians, aí o bicho pegava. Se fosse uma página do clube brasileiro, do Corinthians ou do Flamengo, aí a história seria outra. Mas foi o Chelsea. Não importa se foi o time que tirou o sonho do Palmeiras ser campeão. Bom, uma pequena notícia do Furacão aqui. Acabei de ver também no Portal Terra. É que o Abner, exatamente. Abner renova também com o Atlético. É um jogador muito versátil. Esse Abner é um jogador muito versátil e tem jogado muito bem nos últimos anos aí, né? Pelo menos no último ano, jogou muito bem aí na equipe do Atlético, ajudando muito na reposição, na composição. É um jogador muito técnico, ágil. É um bom jogador. Teve algumas propostas, o Atlético rapidinho foi lá e renovou o contrato com o Abner. Mais uma renovação aí no Atlético depois da saída de alguns jogadores também, né? O Santos cotado para vir para o Flamengo, para ir para o Flamengo, mas parece que as negociações ficaram ali meio que no silêncio. Eu acredito que estamos falando muito pouco. O Flamengo liberou um goleiro agora, vamos ver o que vai acontecer aí. Acredito eu que o Santos não sai do Atlético não. Mas enfim, uma lista, não tem. Deixa eu ver aqui. Beleza, uma notícia do Gauchão, olha só. Eu pensei que fosse ter uma notícia dos times profissionais do Gauchão. Mas o que saiu aqui é muito interessante. Eu que acompanho muito o esporte da Vaza, as inscrições, pediram aqui para mandar. O pessoal que assiste lá falou, Sônia, põe aí no seu canal aí, papai, por que não? As inscrições para o Gauchão 2022,
já estão abertas, né? Eu acho que é a várzea gaúcha, né? É pegado mesmo. E daí surgem muitos jogadores com 20 anos, até 20 anos, onde os clubes levam lá para fazer teste, acaba, principalmente aqueles clubes considerados pequenos ali do interior, né, do Rio Grande do Sul. E de outros estados também, né? Santa Catarina, Paraná, os estados ali mais próximos, e de fora do país também levam muitos jogadores assim, tirados desse torneio da várzea, que é o Campeonato Gaúcho de Várzea. Então, o Gauchão tem inscrições até o dia 20 de outubro, beleza? Quem tiver seus clubes aí, não cochila não, vai lá se inscrever porque é uma janela, né? O Gauchão é uma Copa São Paulo do Rio Grande do Sul. Aí tem uma lista aqui, só para a gente finalizar, eu estava vendo ontem no jornal na TV, tá? No jornal esportivo, e o que me surpreende é que a notícia atualizada do Portal Terra dá números diferentes do que eu vi ontem, né? Inclusive aqui tá, Flamengo é um dos clubes mais ricos do Brasil até aqui. Flamengo vem em primeiro lugar com 2 bilhões 692, né? 2 bilhões 692 milhões de reais. Aí, bilhões na verdade, né? 2 bilhões 692 milhões. Aí em seguida vem o Palmeiras, o que é normal, que estava sendo normal até o começo do ano. Palmeiras vem com 2 bilhões 349 bi, né? É também um time muito concentrado ali, né? Vamos dizer, o time pontualmente, contrata pontualmente, está também na pontualidade, vamos dizer assim, descartando alguns jogadores, né? Encerrando as contratações com alguns jogadores aí e contratando também, porém está contratando devagar o Palmeiras. Eu acho que dispensou mais do que contratou. Por quê? Porque a lista de jogadores do Palmeiras era muito alta. Jogadores que eu nem sabia que jogavam mais no Palmeiras. Não jogava, na verdade, né? Treinava apenas. Em terceiro lugar veio o Corinthians. Isso aí me surpreendeu, porque ontem deu o Atlético Mineiro. E o Palmeiras em primeiro até. Não era nem o Flamengo, mas todo mundo sabe que o Flamengo hoje o Flamengo divulga mesmo suas contas e aparece aí como o primeiro clube mais rico do país, segundo o Palmeiras e Atlético Mineiro. Mas aqui deu Corinthians, com 2 bilhões 2,278 milhões. Seguido de Atlético Mineiro, com 1,966 milhões. E logo mais o Atlético Paranaense, em seguida com 1,758 milhões. 1,758 milhões. Internacional com 1,718 milhões. E aí vem o São Paulo, que tem dinheiro pra caramba e tá... Mas assim, depois eu explico para vocês o tem dinheiro, né? Depois vem São Paulo com 1,716 milhões. Depois o Grêmio, que caiu para a segunda divisão, com 1,5 bilhões, né? Não chega a ser um milionário, mas está aí entre os mais ricos do país. Bom, vou explicar para você o que vem atrás de tudo isso. Isso aí não significa que o time é rico e que tenha o dinheiro de sobra, não. Isso aí é o patrimônio do clube em atletas, né? Cada atleta tem o seu valor, então eu contratei fulano por X, fulano por X, fulano por X. No total dá X vezes X. Enfim, isso aí totaliza, é o patrimônio do clube, né? São os jogadores. Aí tem um time que além disso, aí tem a prestação de conta, né? Isso aqui é o patrimônio em jogadores. Não é o patrimônio do clube, que às vezes o patrimônio do clube, como o São Paulo, que tem uma instalação imensa, Cotia, Barra Funda, Morumbi e outros lugares aí, isso aí não leva em conta, senão aí passa, né? Aí o São Paulo seria muito. Enfim, e o que eu quero explicar para você é isso. Muita gente acha, pô, meu time é o mais rico. Não, isso aí é o valor que você tem em contratações de jogadores, né? Pessoa humana com seus valores. Mas aí tem a contratação errada, tem o cara que custa 1 milhão, mas ele não nem é relacionado às vezes pelo clube. Foi o que aconteceu com o Palmeiras quando contratou Ricardo Goulart e inteligentemente
se desfez do jogador. O próprio jogador resolveu sair porque não teria como jogar. Então abriu mão de algumas coisas, o Palmeiras aceitou e aí foi feito um acordo legal para os dois. Então é isso que eu queria passar para vocês. E quando chegou a notícia de times mais ricos, tem realmente time que está numa situação melhor, mas mais rico em patrimônio. Mas muitas vezes o time contrata vários jogadores, faz aí um patrimônio, né, de 2, 3 milhões em valores de jogadores, somando aí todos os jogadores juntos, mas as contas não estão em dia. Você comprou um jogador, ainda está pagando o jogador, você não conseguiu vender ninguém. O caso do Flamengo é um caso à parte. O Flamengo contrata jogador e vende jogador. Contrata jogador por empréstimo ou compra parte do passe do jogador e quando vende o jogador aí por 75%, mantendo a 25% dos direitos do jogador. Principalmente aqueles jogadores que tipo o próprio Paquetá, que a todo ano que faz uma negociação, o Flamengo pega uma bolada de dinheiro. Vinícius Júnior seria a mesma coisa, o Renier e assim sucessivamente. E o Pablo Marinho, né? Pablo Marinho, o Flamengo comprou o jogador. Até hoje ganha dinheiro com o Pablo Marinho. Então, assim, essa é a forma de ganhar, de explicar a riqueza do clube, né? Para que você possa entender. Então, muitas vezes, seu time é um time caro, então passa para a torcida e para a imprensa e para as pessoas que o time é rico, mas o time é rico endividado. Ele tem um patrimônio muito caro, mas não consegue nem muito alto, mas não consegue pagar as suas contas. Né? Então é isso, o Flamengo ano passado faturou em torno de 1 bilhão e alguma coisa, isso aí faturou, é o que tinha em mão para contratar, né? E fora os valores que tem seu próprio jogadores. Assim deve ser, Palmeiras, Atlético, deve ter a mesma forma de trabalho, senão não estariam aí no topo, né? Nos top 3 aí, nos top 3 do futebol brasileiro, Flamengo, Atlético e Palmeiras. E o Corinthians vem em seguida, vem se ajeitando também. Com essa nova contratação do treinador, quem sabe o Palmeiras o Corinthians não engata aí, né? E faz uma boa Libertadores. Sempre muito forte. Quando está com a equipe montadinha, esse time do Corinthians com a torcida que não deixa o Corinthians só em momento algum. Galera, foi isso aí. Peço a você que não é inscrito que se inscreva no canal, que deixe o like, ative o sino nas opções todas e compartilhe o vídeo na sua rede social com seus amigos. Pede pra ele lá, ei cara, assiste o vídeo do Soneca, mano. Assiste lá. O vídeo do Soneca, a origem do canal é o meu apelido, Soneca. Então, Sony Esporte. Beleza? Grande abraço a vocês, que Deus abençoe a todos e até amanhã, né? Boa sorte pro Flamengo, boa sorte pro Mengão. Boa sorte, Mengão. Boa sorte, é nóis. Boa sorte pro Atlético também.